E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar estudando polinômios. Hoje a aula é sobre equações polinomiais. Vou tentar ser o mais sintético possível, sem perder a qualidade do conhecimento. Então olha para cá. A aula vai ficar feita de maneira que a gente fale do teorema fundamental da álgebra, teorema de Gauss, do teorema da decomposição e do teorema da multiplicidade das raízes. Nós vamos usar esses três teoremas para resolver equações polinomiais. O que diz o teorema fundamental da álgebra? Se um polinômio é de grau n, ele tem n raízes. Se é de grau 2, 2 raízes. Grau 3, 3 raízes. Grau 10, 10 raízes. Grau 1, 1 raiz. Grau 15, 15 raízes. Lembrando que estamos falando do conjunto dos números complexos. Vamos estar sempre pensando no conjunto dos números complexos. O teorema da decomposição é que a gente vai poder decompor a equação polinomial através das raízes e, decompondo através das raízes, nós vamos perceber raízes que têm multiplicidade. E a gente vai, como vai aparecer essa raiz mais de uma vez, esse m vai ser a multiplicidade das raízes. Então vamos resolver alguns exercícios e colocar em prática esses três teoremas. Vamos lá? Pessoal, então vamos resolver nossa primeira equação polinomial. Peguei uma de grau 3, então ela vai ter 3 raízes. Se você está acompanhando as videoaulas nesse canal, você vai lembrar que quando é raiz o valor numérico é zero. Então eu tenho que descobrir o valor de x que torna essa igualdade verdadeira. Pessoal, no vídeo lá de raiz de um polinômio, eu dou uma dica para descobrir quando 1 é raiz e quando menos 1 é raiz. Aqui, se eu somar os coeficientes, 1 mais menos 4, mais 5, mais menos 2 dá 0. Então, quando isso acontece, quando eu somo os coeficientes e dá 0, 1 é raiz. Então, 1 é raiz. Se 1 é raiz, através do teorema da decomposição, x menos a raiz, se você olhar lá, é x menos alfa 1, alfa 1 seria a primeira raiz, x menos alfa 2 seria a segunda raiz, até x menos alfa n, que é de grau n, n raiz, igual a 0. Então eu consigo fazer isso aqui. Então eu vou ter x menos alfa 1, né? Vai ser x menos a raiz, que é 1. E vou botar aqui essa raiz 1 aqui. Ó. Então, 1 é a raiz, x menos alfa 1, vezes um outro polinômio, que eu vou chamar de q de x, vai ser igual a 0. Esse q de x eu descubro dividindo esse aqui por esse. Vou usar Breuer-Ruffini. Então, vamos lá. Vou botar aqui Breuer-Ruffini. A raiz do divisor, esse aqui vai ser o divisor, vai ser 1. E os coeficientes lá vão ser 1, menos 4, 5 e menos 2. O primeiro eu repito, 1 vezes 1, 1 mais menos 4, menos 3. 1 vezes menos 3, menos 3, mais 5, 2. 1 vezes 2, 2, menos 2, 0. O último é 0. Tem que ser divisível, né, pessoal? Porque é um fator. Então, o resto era para ser 0. Então, já descobri o resto. O resto é esse aqui. O resto tem que ser 0. E o q de x que eu quero descobrir, o q de x, eu vou descobrir aqui, através desses coeficientes. Mais 1, menos 3 e mais 2. Então, vai ser independente, x e x ao quadrado. Então, q de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, fatorando isso aqui, eu vou ter x menos 1 e x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Então, aqui eu já sei que x é igual a 1. É só igualar a 0. E aqui eu vou fazer por soma e produto. Soma 3 e produto 2. Você estudou em função quadrática. Soma 3 e produto 2 vai dar 1 e 2. Então, achei a raiz 1
e a raiz 2. Então, pela decomposição, pessoal, olha o que vai acontecer aqui. X menos 1, a outra raiz 1, x menos a raiz, que é 1 também, e x menos a outra raiz, que é 2. Vai x menos a raiz igual a 0. Então, a gente resolveu. Resolvendo a solução, quais são as raízes? 1, 1 e 2. E através desse exemplo, pessoal, eu vou explicar aqueles três teoremas. Teorema fundamental da álgebra. Se é de grau 3, eu tenho 3 raízes. Teorema da decomposição. Eu consigo decompor através das raízes. Ó. Eu vou colocar as raízes em vermelho para a gente identificar. Ó. X menos a raiz, x menos a outra raiz e x menos a outra raiz. Aqui está através do teorema da decomposição. E a multiplicidade? 1 é raiz 2 vezes, pessoal. 1 é raiz aqui e aqui. Então, como 1 é raiz 2 vezes, vai ficar x menos 1 ao quadrado vezes x menos 2 igual a 0. Então, através do teorema da decomposição, eu chego ao teorema da multiplicidade das raízes, ou seja, 1 é raiz com multiplicidade 2. Se fosse ao cubo, 1 seria raiz com multiplicidade 3. Se fosse elevado à quinta, 1 seria raiz com multiplicidade 5. Então, mostrei como resolver uma equação, expliquei o que significa o teorema da decomposição e o teorema da multiplicidade das raízes. Pode printar a tela. Pessoal, vou resolver de maneira parecida. Somei os coeficientes, 1 com menos 4, menos 3, com menos 3 mais 1, menos 2, menos 2 mais 6, 4. 1 não é raiz. Para ser raiz, quando eu somasse os coeficientes, tinha que dar. Você tem que sempre analisar se 1 é raiz. E se menos 1 é raiz? Lembra da aula de raízes de polinômios? Quando a gente sabe que menos 1 é raiz? Quando a gente soma os termos de grau ímpar e a soma dos coeficientes dos termos de grau ímpar for igual à soma dos coeficientes dos termos de grau par. Então, de grau ímpar, eu vou ter 1 mais 1. 1 mais 1 dá 2. E de grau... Aqui é o quadrado. E de grau par... Esqueci do quadrado. E de grau par. De grau par vai dar menos 4 mais 6, ó, menos 4 e mais 6 também dá 2. 1 mais 1 dá 2 e menos 4 mais 6 dá 2. Então, menos 1 é raiz da equação polinomial. Então, pelo teorema da decomposição, vou ter x menos a raiz vezes um q de x. Pelo teorema da decomposição, eu consigo decompor em fatores através das raízes. X menos 1. Olha que interessante, ficou menos 1. Vou botar o parênteses e vou colocar aqui. Vai dar x mais 1 vezes q de x igual a 0. Pessoal, olha que interessante. A raiz é menos 1. Só que aqui na decomposição ele aparece mais 1, porque é x menos a raiz. Então a raiz é menos 1, mas aqui aparece x mais 1. Vou fazer por Breuer-Ruffini para achar o outro fator. É claro que aqui eu estou partindo do princípio que resolver a equação do primeiro grau e do segundo grau você sabe. Beleza? Então vamos lá. A raiz é menos 1. Está ali a raiz. Então menos 1 eu coloco aqui. Os coeficientes eu pego lá 1 menos 4. 1 menos 4, 1 e 6. Repito o primeiro. Multiplico e somo. Menos 1 vezes 1, menos 1. Com menos 4, menos 5. Menos 1 vezes 5, vezes menos 5, 5. Mais 1, 6. E menos 1 vezes 6, menos 6, mais 6, 0. Lembrando que o último é o resto. Ali está o R de x, que é 0. E tinha que dar 0, porque eu estou decompondo e, em função das raízes. Tem que dar resto 0. E achar o Q de x. O Q de x vai estar ali, ó, mais 1
menos 5 e mais 6, independente, x e x ao quadrado. Então, o Q de x vai ser x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, aqui vai ficar x mais 1 vezes Q de x, que é x ao quadrado, menos 5x mais 6 igual a 0. Equação do segundo grau, vou considerar que você faz por soma e produto. Soma 5 e produto 6. Pô, não sei a relação da do terceiro grau também. Eu só vou usar depois que na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou resolver pela relação das raízes, através das relações de Girard. Mas vou ensinar só para terceiro grau, nem para quarto grau, nem para quinto, que na prova da ESA e da EA só cai até terceiro grau no máximo. Então vamos lá. Se achei as raízes aqui, ó, soma 5 e produto 6, dá 2 e 3, achei as raízes. Pelo teorema da decomposição, vai ser x mais 1 vezes x menos a outra raiz, vezes x menos a outra raiz. Está aí. Não tem raiz com multiplicidade, né? Temos 3 raízes, porque é de grau 3. E aqui, as raízes, pessoal, ó, as raízes. Quem são as raízes? Ó, menos 1, 2 e 3. Essas são as raízes e esse é o nosso conjunto solução. E o teorema da decomposição está aqui. Pode printar a tela. Pessoal, agora vamos resolver um de grau 4. Para facilitar, eu já botei os coeficientes de grau par em verde e os de grau ímpar em vermelho. Beleza? Então, olha só, vamos somar todos os coeficientes. 1, menos 4, menos 3, mais 3, 0, mais 4, 4, menos 4, 0. Somou todos os coeficientes. Deu 0, não é raiz. Não é raiz. Só que, olha só, se eu somar os verdes, dá quanto? Dá 0. Se eu somar os vermelhos, também dão 0. Ou seja, os de grau par somando dá 0. E dá 0 também os de grau ímpar. Quando eu somo os de grau par e dá igual a soma dos coeficientes de grau ímpar, também menos 1 é raiz. Então 1 é raiz e menos 1 é raiz. Então, pessoal, vai ficar x menos a raiz, x menos a raiz, vezes um Q de x igual a 0. Agora, isso aqui vai dar x mais 1, ó. Isso aqui vai dar x mais 1. X menos 1 com x mais 1 é o produto da soma pela diferença. É a diferença de quadrados vezes Q de x igual a 0. Para achar o Q de x agora, eu não posso usar Breuer-Ruffini, porque Breuer-Ruffini só serve para primeiro grau. Esse aqui é do segundo grau. Eu vou dividir pelo método da chave. E vou fazer aqui no canto, em preto. Então vamos lá, x à quarta, menos 4x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 4x menos 4, dividido por x ao quadrado menos 1. Então x à quarta por x ao quadrado, multiplico por todos, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta, x ao quadrado vezes menos 1, menos x ao quadrado. Troco o sinal porque eu estou calculando o resto. Aqui eu corto o primeiro, se eu não cortar o primeiro dá alguma coisa errada. E vou continuar efetuando. Aqui vai dar menos 4x ao cubo, mais 4x ao quadrado, aqui ó, mais 4x ao quadrado, mais 4x menos 4. Agora menos 4x ao cubo, quando eu dividir ali vai dar menos 4x. Menos 4x vezes x ao quadrado, menos 4x ao cubo. Menos 4x vezes menos 1 vai dar 4x. E eu vou trocar o sinal. Troco o sinal. Trocando o sinal, primeiro aqui eu corto. Então vai dar 4x ao quadrado menos 4, porque aqui coincidentemente também cortou. Então ali vai ser mais 4. 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado. 4 vezes menos 1, menos 4. Troco o sinal, porque eu estou calculando o resto. É claro que o resto tinha que dar 0. Por quê? Porque
pelo teorema da decomposição. Então eu vou ter x ao quadrado menos 1, que é x menos 1 vezes x mais 1, vezes x ao quadrado menos 4x mais 4, igual a zero. Fazendo por soma 4 e produto 4, eu vou achar as raízes 2 e 2. Soma 4 e produto 4, eu vou achar as raízes 2 e 2. Então vai ser x menos 1, x mais 1, x menos 2, x menos 2 igual a 0. Achei as raízes, pessoal. As raízes são 1, lembrando que a raiz fica com o sinal trocado. Menos 1, 2 e 2. Essas são as raízes, é a minha solução. E pelo teorema da decomposição, eu vou ter ali x menos 1, x mais 1, e x menos 2 vai estar ao quadrado. Então, 2 é raiz com multiplicidade 2 da equação polinomial. Pode printar a tela. Pessoal, olha para aqui agora. Somando os coeficientes dá 1. Então, somou 1 menos 2, menos 1 mais 2, 1. Somou deu 1, 1 não é raiz. E se somarmos de grau ímpar, 1 com 2 dá 3. E os de grau par, menos 2. 1 e menos 1 também não é raiz. Mas se você prestar atenção, não tem um termo independente. Quando não tem o termo independente, significa que uma das raízes é zero. E eu vou explicar por quê. Como não tem o termo independente, eu consigo colocar o x em evidência. Vai ficar x em evidência, que multiplica x ao quadrado menos 2x mais 2. Como não tem o termo independente, eu consigo colocar o x em evidência e colocar todos os outros dentro de um termo. O que significa isso? Que ali está a raiz, ó, x menos a raiz, que multiplica x ao quadrado menos 2x mais 2 igual a zero. X menos a raiz, só a título de ilustração, vou mostrar que aquele x ali significa x menos zero, a raiz é zero, só que eu não preciso colocar a raiz zero. E aqui eu posso resolver por soma 2 e produto 2. Você não vai conseguir, né? Você não vai conseguir porque as raízes são complexas. Então, aqui você não vai conseguir por esse método. Uma raiz é zero e as raízes são complexas. Eu vou botar na fórmula para resolver a equação do segundo grau. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, sobre 2 vezes a. Então, x é igual a menos b, que é menos 2, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 2, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, x ali vai ser igual a menos 2, mais 2, mais ou menos raiz quadrada de 4, menos 2 ao quadrado, 4, menos 8, sobre 2 vezes 1, 2, que vai dar 2 mais ou menos raiz quadrada de menos 4 sobre 2. Lembrando que nosso conjunto do conjunto universo de polinômios é o conjunto dos números complexos. Se fosse o conjunto dos números reais, acabava aqui, não tinha raiz. Mas o conjunto é dos números complexos. Então eu vou botar 2 mais ou menos raiz quadrada. Menos 4 é 4 vezes menos 1. E o menos 1 vai ser o i ao quadrado. Então x vai ser igual a 2 mais ou menos raiz quadrada de 4i ao quadrado sobre 2. Isso vai dar 2 mais 2i sobre 2. Vou simplificar numerador e denominador por 2, já foi. X é igual a 1 mais ou menos i. Então, uma raiz, eu já sabia que era zero. Vou botar aqui a solução. Uma raiz é zero. Eu já sabia ali. A outra raiz é 1 menos i.
e a outra raiz é 1 mais I. E aqui eu vou falar das raízes complexas. Então, pessoal, quando Z é raiz de um polinômio, Z barra, o conjugado, também é raiz. Então, se Z é raiz, Z barra também é raiz do polinômio, da equação polinomial. Se Z é raiz, Z barra também é raiz. Grau 3, 3 raízes. E, para fixar, se eu não tenho termo independente, 0 raiz da equação polinomial ou do polinômio. Beleza? Então, espero que você tenha dado o pontapé inicial no estudo de equações polinomiais. Você tem que estudar, tem que fazer os exercícios da folhinha da descrição do vídeo e tem que continuar estudando e até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos fazer a equação do terceiro grau através das relações de Girard. Muito obrigado e até o próximo vídeo.